Olá, muito boa tarde. Por iniciativa da Associação Empresarial de Orem, realizou-se recentemente o 10º Workshop Internacional de Turismo Religioso em Fátima. Purificação Reis, presidente da ACIS, está hoje connosco para indicar o impacto desta iniciativa nos seus 10 anos de história. Antes, destacamos outros temas que marcam a atualidade. O primeiro encontro do projeto Cuidar juntou especialistas e investigadores em torno do compromisso de proteger as pessoas. O primeiro encontro do Cuidar trouxe à Universidade Católica Portuguesa especialistas e investigadores, também escolas públicas e privadas, para conjugarem a proteção e o cuidado em conjunto. Um caminho com 2 anos que quer ser um recurso com dimensão formativa, de investigação e de consultadoria para ajudar diferentes organizações sociais. O projeto Cuidar quer ser um recurso que está ao serviço de todas as organizações da Igreja para ajudar a fazer este caminho de nos tornarmos organizações mais cuidadoras, baseadas numa cultura do cuidado, e organizações que, de modo muito claro, muito formal, muito sério, têm sistemas internos de prevenção e têm sistemas internos para que todos saibam como agir em caso de suspeita ou denúncia. Uma ajuda nascida no seio da Igreja Católica, mas que não se esgota na esfera crente. Isto é um caminho onde a Igreja tem especial responsabilidade, como vimos hoje de manhã com muitas das intervenções, a reforçar este especial papel da Igreja, especial responsabilidade, mas onde todos somos implicados. Igreja e também as instituições que não são da Igreja e as pessoas que não são crentes. É um projeto comum de nos tornarmos uma sociedade melhor. Desde 1995, a trabalhar na área da salvaguarda e proteção de menores e adultos vulneráveis, o padre Barry O'Sullivan veio a Portugal dar conta do impacto dos abusos sexuais em padres não abusadores dentro da Igreja Católica, mas também afirmar a confiança no caminho que está a ser desenvolvido. I don't know the ins and outs of the investigation in Portugal, but if it is independent, I would fully endorse it. And I would ask particularly the hierarchy to welcome it and embrace it. Show people you're open, you're transparent, and most importantly, show people if there is something wrong that we need to change, will you tell us? And it's about being humble, really, just saying there's no malice, but if you can help us to be a better church, a better organisation, better to reach out to the marginalised, then point it out. We'll be happy to try and apply it. O padre Barry O'Sullivan lamentou aos presentes que a Igreja não tenha sido imune a um cocktail perigoso, comum a organizações e sistemas que usam riqueza, ambição e poder. Mas foi também perentório ao dizer que o desespero não é solução. For me, there are two key words when it comes to safeguarding: openness and transparency. I don't think that you can have an inquiry into safeguarding, be it in Portugal or the UK or anywhere else, unless it is independent, because it will have no gravitas, it will have no weight. We cannot police ourselves. We've tried and we failed very badly. So while it was painful for us in the UK to have an independent inquiry, it was essential because it gave it some credibility. And some of the things we had to hear changed us, and we were challenged, and we were told in no uncertain terms, you will change or we will change you. Em causa a relação da Igreja com a sociedade, onde é reconhecido o seu papel fundamental, mas que terá sempre de ser fortalecido em abertura, empatia, verdade e transparência. Se nós fôssemos só intelecto, seria suficiente ter afirmações verdadeiras. Mas nós somos também coração, somos pessoas completas e precisamos imenso da relação. A relação diz imenso sobre o que nós somos. E, portanto, eu acho que faremos pouco enquanto nós não nos decidirmos a apostar definitivamente para ter relações abertas com todos aqueles que são os nossos iguais, os do nosso meio. E a Igreja também tem muitas instituições e pessoas com as quais tem que relacionar dessa maneira, próxima, confiada, aberta, disponível. O encontro foi ainda ocasião para apresentar o livro Uma Anatomia do Poder Eclesiástico, uma publicação que apresenta 7 reflexões sobre estruturas e formas de clericalismo na Igreja contemporânea em Portugal, numa autocrítica que os autores pretendem que seja pedagógica e terapêutica para desenhar o futuro da Igreja.
6 meses de trabalho e 338 testemunhos. É o balanço da Comissão Independente que estuda os abusos sexuais contra crianças da Igreja Católica em Portugal. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa recebeu 365 inquéritos e já validou 338 testemunhos. Apenas em relação a um falou numa possível indenização. 17 casos foram enviados para o Ministério Público. Os 17, sim, se foram enviados para o Ministério Público, dizem respeito a pessoas que eventualmente ainda estão no seu ativo e dizem respeito a várias dioceses do país. A maioria dos testemunhos referem-se a sacerdotes, a localidades diferentes. E sim, a esmagadora maioria dos abusos é praticada por padres e não tanto por catequistas, acólitos, etc. São sacerdotes, sim. Larguíssima maioria. A conferência de imprensa de balanço de 6 meses de trabalho ficou marcada pela partilha de breves testemunhos enviados por quem sofreu abusos sexuais. O padre José Manuel Pereira de Almeida leu o primeiro. Homem pedófilo, deixo para o fim desta carta, que já vai demasiado longa. Não mereces tanto do meu tempo. Uma dimensão muito interna, muito íntima. Porque me recordo de ti no encontro da Igreja. Quero que saibas o que fizeste à minha fé. A Comissão tem várias formas de receber testemunhas de vítimas de abusos e de quem voluntariamente quer ajudar nesta missão. Até o dia 29 de junho receberam 241 telefonemas e realizaram entrevistas a 26 pessoas, presencialmente ou por Zoom. 21 foram vítimas. Dos 241 telefonemas, 101 referem-se a pessoas do sexo feminino, 140 do sexo masculino. 83 telefonemas resultaram em testemunhos de vítimas com preenchimento de inquérito online e 27 reportaram-se a informadores privilegiados para o estudo em questão. Os outros foram telefonemas diversos que não estão diretamente relacionados com o tema propriamente do nosso estudo. Não temos pressa, as entrevistas demoram sempre um pouco mais de 1 hora, nunca menos de 1 hora. Ficamos com a ideia que o apoio psicológico às vítimas é absolutamente fundamental e o apoio psiquiátrico é necessário em muitos casos. É preciso uma boa resposta dos serviços de saúde mental a este problema, que não existe em Portugal. O psiquiatra Daniel Sampaio, que também integra esta comissão, referiu-se ao abuso sexual no geral, um problema global, transversal em todas as sociedades, e a necessidade de mais apoio por parte da sociedade e da Igreja. Se foi a Igreja Católica que teve este passo no sentido de estudar os abusos no seu seio, é preciso que a sociedade também o faça. Não podemos ficar por este relatório e por este estudo. O abuso sexual é uma questão muito importante das sociedades atuais. A Comissão destacou o empenho e colaboração da Conferência Episcopal Portuguesa no estudo. Receberam um documento do Vaticano a autorizar o acesso aos arquivos eclesiásticos, mesmo secretos, das dioceses. O grupo de investigação histórica já reuniu com as direções da Conferência Episcopal Portuguesa e da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. O objetivo é ter o estudo dos arquivos históricos concluído até ao final do mês de novembro. Estão finalmente, isto é o que nos interessa, estão finalmente abertas as portas para que, conforme programação e a metodologia de trabalho proposta à CEP, pelo Grupo de Investigação Histórico, se possa começar efetivamente a estudar os arquivos eclesiásticos desde 1950 até à atualidade. 2 apresentadores de televisão, convidados pela Comissão, também leram breves testemunhos de abuso sexual partilhado por vítimas. Desde os 13 que tenho consultas de psiquiatria. Sabia que algo de muito mau se tinha passado na minha igreja, com o padre da minha paróquia, amigo da minha família. Um homem respeitadíssimo na diocese, com obras publicadas. Escrevo este texto para contar em resumo o que me aconteceu e também porque desde já peço a todos os que passaram pelo mesmo que não tenham medo, que falem
e que assim se ajudem a si próprios e a outros, quem sabe, também passaram ou podem estar a passar pelo mesmo. Serei breve, falar disto custa. Preencher um inquérito é bem mais fácil. O coordenador da Comissão Independente destacou que, na quase totalidade dos testemunhos recolhidos, aparece uma dupla expectativa das vítimas. O pedido de perdão pelo passado, assumido pela Igreja, junto das vítimas, e o compromisso por um futuro diferente perante todos os seus fiéis. Por isso, já enviaram uma nota para a Conferência Episcopal. Justamente para que, sobre estes testemunhos e o consequente número de vítimas que virá mais tarde a ser conhecido, não resta apenas a resignação. Isto diz respeito à necessidade, para nós, inequívoca, de ser pensada pelos senhores bispos a possibilidade de materialização desta mensagem e do seu significado, através de uma forma simples, digna, pública, mas para que a mesma não se esgote em palavras que em breve tempo poderiam voltar a perder o seu verdadeiro e profundo sentido. Os membros da Comissão continuam a apelar para que o seu trabalho e contactos sejam divulgados para chegarem a mais pessoas e mais localidades, as zonas mais periféricas com menor densidade populacional e indicadores diversos de maior isolamento. Acompanhe estes e muitos mais temas no portal agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre o impacto do Workshop Internacional de Turismo Religioso com Purificação Reis, presidente da Associação Empresarial de Orém, ACISO. Muito boa tarde, Purificação Reis. Obrigado por estar no programa Eclésia. De facto, há poucos dias da realização deste Workshop Internacional, que avaliação faz da sua realização? Fazemos, de facto, uma avaliação muito positiva. São 10 edições já decorridas. Esta muito especial, trata-se do 10º aniversário, é um momento de celebração. Também depois de uma paragem forçada por causa da pandemia, não é? Depois de uma... Não foi propriamente paragem, porque em 2021 fizemos o evento em formato digital. Sim. E, portanto, concretizámos, o evento teve a participação dos operadores turísticos dos diferentes países participantes, sempre um número superior a 40 diferentes países participantes, mesmo na edição digital. Portanto, mantivemos a realização do workshop, mas num formato digital que não é de todo aquilo que se pretende-se dar a conhecer aos operadores turísticos que convidamos a vir até Fátima, a dar a conhecer as potencialidades turísticas, os programas que podem fazer para a operação turística que podem organizar para vir até Fátima. E este ano, no 10º aniversário, tivemos 47 diferentes países representados. Ainda estão connosco a fazer os pós-tours muitos dos operadores turísticos que convidámos a vir até nós e, portanto, ainda não está terminado totalmente, mas fazemos um balanço muito positivo e depois destes 2 anos de dificuldades acrescidas provocadas pela pandemia, de facto, este reencontro presencial, esta possibilidade de proporcionar as reuniões de contactos de negócio dos empresários nacionais do setor do turismo com estes diferentes operadores que trazemos cá, é de facto um momento com muito significado para fortalecer e impulsionar esta retoma turística que todos necessitamos e que todos precisamos. A retoma, nomeadamente do turismo religioso, a retoma nacional, foi mais, se calhar, evidente logo no período em que se acalmou a pandemia. A retoma internacional tardava, nomeadamente em Fátima. Pode ter acontecido aqui o ponto de viragem para que, de facto, os turistas internacionais cheguem ao nosso país? Internacionalmente, ainda nem todos os mercados estão a operar, mercados importantes para Fátima estão a operar como desejaríamos e, portanto, nomeadamente o mercado asiático,
ainda não está de facto a operar e ainda tem dificuldades acrescidas. Também há dificuldades acrescidas em muitos dos mercados emissores para a emissão de vistos. Portanto, ainda há de facto, além da redução das rotas aéreas, do número de voos, a pandemia fez de facto alguns estragos, teve de facto o seu impacto e ainda não está resolvido. O turismo religioso foi o destino mais afetado em termos turísticos e, portanto, os números estatísticos mais mostram... afetado pela pandemia. E também é aquele que mais tarde vai retomar, precisamente por este efeito dos mercados emissores de longa distância que ainda não está completamente resolvido. De qualquer maneira, este workshop tem esse papel de facto de ser um impulsionador desta retoma e permitir de facto proporcionar estes encontros e entre os empresários do setor de turismo nacionais e estes operadores turísticos que trazemos do mundo inteiro. E acredito que seja a especificidade deste workshop que ajuda também a impulsionar essa retoma. Desde logo não se trata propriamente de uma conferência, não é? Estes dias do workshop certo, tem uma conferência, tem uma conferência, tem uma sessão de abertura, tem o debate das temáticas do turismo religioso, necessariamente, das diferentes perspectivas, tem a reflexão sobre o setor, mas essa parte é uma parte do workshop. A parte mais importante do workshop, de facto, são os 2 dias de reuniões proporcionadas aos empresários do setor de turismo nacionais, reuniões consecutivas de 15 minutos cada uma, com os operadores turísticos dos 47 países que tiveram representados este ano em Fátima. Mais de 100 operadores que estiveram presentes. Sim. E, portanto, são operadores que a organização convida a virem até nós e proporciona estes 2 dias de reuniões de trabalho com os empresários locais e proporciona pré-tours e pós-tours, não só por Fátima, o Concelho de Ourém, mas por toda a região centro, pela região norte, por Lisboa também, tivemos tours Porto e Norte, Lisboa, Alentejo. Este ano introduzimos nos tours a experiência da peregrinação a pé, também como inovação, e, portanto, o objetivo é, de facto, proporcionar-lhes as experiências para que eles possam construir os seus programas turísticos e vendê-los e operar para Fátima e para Portugal, conhecendo o território e conhecendo as potencialidades turísticas. E tem indicadores do impacto que tem esta vossa proposta? O impacto é medido estatisticamente pelo aumento de visitantes de mercados que anteriormente não tinham tanta expressão e, portanto, nós somos, de facto, uma organização que tenta, a ACIS, a Associação Empresarial, o que tenta fazer, dado que a grande parte dos seus associados são do setor e operam no setor do turismo religioso, o que tenta fazer, de facto, é criar condições para aumentar a operação turística para Fátima, para a redução da sazonalidade. Sabemos que a sazonalidade é um problema no setor do turismo religioso, e nomeadamente em Fátima. Juntámos também, já desde há uns anos, alargámos ao turismo de herança judaica com a parceria com a Guarda e, portanto, trata-se de turismo religioso no seu espectro mais amplo. Este ano, o tema da Jornada Mundial da Juventude marcou também o workshop internacional. Acredito que a realização deste Encontro Mundial de Jovens seja também um fator que impulsiona não só o mercado turístico, mas que desafia os operadores turísticos ao acolhimento de milhares de jovens que chegam até nós. Claro que sim. Foi por esse motivo que voltámos a ter e convidámos de novo Dom América Aguiar para nos vir falar da Jornada Mundial da Juventude. É um facto que existem muitas perguntas, muitas questões colocadas pelos operadores turísticos e, portanto, este workshop era um momento também de orientar, de esclarecer, porque trata-se de um ano crucial, de um ano que é aguardado com grande expectativa, 2023, em termos de operação turística, e em que a Jornada Mundial da Juventude irá impactar não só o país inteiro, Lisboa, mas também Fátima, forçosamente, com a esperada visita do Santo Padre também a Fátima. E os operadores turísticos viram aqui também mais uma ocasião de envolvimento, de criar
criar pacotes que possam trazer até nós, sim, estão não só jovens, mas se calhar as suas famílias, As suas etc. famílias é sempre mais alargado e, de facto, estão muito empenhados em ter informação e, por isso, daí a importância em ter informação para poderem construir esses pacotes, essa oferta, para que possam proporcionar a realização da viagem com boas condições e sabendo quais são toda a informação sobre o grande evento em 2023. Durante o tempo da pandemia, sobretudo aquela que obrigou de facto ao encerrar de portas de tantos hotéis, restaurantes, etc., a Purificação Reis ia dando conta de como isso ia afetando, nomeadamente, os empresários da região de Orem. Após alguns meses de retoma, sente que as empresas estão também a voltar a uma atividade normalizada? Estão a voltar, estão com boas expectativas em termos do futuro próximo, com algumas reservas, porque de facto a pandemia ainda não está resolvida, está a impactar menos o setor, mas não está resolvida, e temos outras condicionantes, não é? Nomeadamente a guerra e todo este impacto, o aumento de preços, a inflação, etc., que em termos da oferta da operação turística também tem os seus efeitos, nomeadamente se tivermos uma redução do poder de compra de quem pretende viajar e de quem quer viajar, isso irá impactar. De qualquer maneira, no momento atual, há de facto uma expectativa de uma evolução positiva e de que as coisas se comecem a recompor, sem prejuízo de haver, primeiro, que há aqui um período difícil cuja retoma ainda vai demorar, ou pelo menos minimizar os efeitos da pandemia ainda vai durar algum tempo. Esperemos que, de facto, essa retoma aconteça e as empresas também possam, enfim, ir aliviando, enfim, as pressões que sentiram durante o tempo da pandemia. Purificação Reis, agradeço muito ter estado aqui no programa Eclésia. Eu é que agradeço, foi um gosto. Este impacto do 10º Workshop Internacional de Turismo Religioso. No portal da Agência Eclésia pode rever este programa e acompanhar os vários conteúdos que a cada momento partilhamos consigo. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.